Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. Vocês têm feito nosso portal crescer tanto e repercutir em vários lugares. Quero agradecer, inclusive, o pessoal do canal Desmascarando no Facebook, que publicou a live que a gente fez nesse domingo com o deputado Marcelo Freixo, e a gente fica muito feliz quando as nossas falas, as nossas críticas, as nossas reflexões, elas vão cada vez mais chegando em outros lugares. Então quero agradecer a vocês lá, que estão ajudando a gente a expandir, e vocês também que têm participado dos eventos, enfim. Eu fiz lá uma live no canal 247, foi muito polêmica, tá aí na internet também, muito interessante. E hoje de manhã cedo eu fiz uma com o deputado Paulo Ramos, tratando de Paulo Guedes, que é investigado da Operação Greenfield e que terá seu habeas corpus julgado amanhã, dia 22. A gente falou coisas muito interessantes ali, muito contundentes. Eu vou deixar o link aí para vocês acessarem, quem tiver interesse no tema. E eu quero mandar um abraço para o Henri Bugalho, que eu não conheço pessoalmente. Eu não sei se ele conhece meu trabalho, conhece meu canal aqui, mas eu vejo muitas pessoas criticando o Henri pelo campo da direita, né? Ele é muito atacado, e às vezes até pelo pessoal da esquerda também. Eu rendo minhas homenagens a ele pelo fato dele ser um filósofo, ser um pensador, e toda vez que eu o vejo, ele sempre coloca os debates num nível superior. Não no antagonismo pessoal, mas sempre levando as ideias para que a gente reflita. É natural também, ele deve saber disso, que a gente está sujeito à crítica de um lado ou de outro. Mas o importante é continuar sempre fazendo o trabalho bacana que ele faz. Eu desejo que ele se recupere rapidamente. Se a gente puder ajudar de alguma maneira aqui, estou disponível para isso também. E mandar um abraço para o historiador Carlito, que está comandando aí um trabalho, uma campanha para a gente ajudar de alguma maneira, né? A internet está crescendo muito de pessoas que saibam colocar os argumentos, sem ofender pessoalmente as pessoas, que consigam ser escutadas. Eu acho que é por isso que ele está tendo bastante sucesso na internet, do meu ponto de vista, né? E por isso acaba atraindo a ira de um ou de outro, ou inveja também, né? Vamos falar sério aqui nessa história. Então desejo que ele se recupere rapidamente e volte, estamos aí. Bom, vamos falar dos assuntos então do nosso cotidiano, que tem muita coisa interessante. Em primeiro lugar, eu queria dar notícia para vocês também que eu fiz uma representação contra o ministro Ernesto Araújo, lá no Ministério Público Federal, que ganhou o número 2020178280, onde eu aponto ao Ministério Público Federal, à Procuradoria-Geral da República, que o ministro Ernesto Araújo, ele descumpriu o que determina o artigo 4º da nossa Constituição. Não foi uma portaria, não foi uma norminha, um estatuto de condomínio que ele descumpriu, não. Ele descumpriu a Constituição da República Federativa do Brasil. E ele é um servidor público. Vocês sabem o que acontece quando um servidor público faz alguma coisa que não está amparada pela lei? Ele comete o crime do artigo 319, é o crime de prevaricação. É quando alguém realiza ou deixa de realizar algum ato para satisfazer o interesse pessoal ou de terceiros. Eu coloquei nessa representação que eu fiz junto ao Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, os argumentos colocados inclusive pelo senador Telmário Mota, mostrando o quão está sendo lesivo para o povo brasileiro esse comportamento submisso ao governo americano em relação às questões da Venezuela. Roraima é um estado que está sofrendo muito por conta dos bloqueios, por conta das rupturas, por falta de diplomacia e por acatamento de toda orientação do governo norte-americano ao governo brasileiro, contrariamente aos interesses da soberania venezuelana, o que nos coloca numa situação absolutamente incompreensível. As relações entre o Brasil e outras nações, elas transcendem os governantes momentâneos. Não interessa para a gente quem é o governante da Venezuela hoje ou quem será amanhã. E nem interessa para eles quem é o governante do Brasil hoje ou quem será amanhã. Interessa são as relações entre os povos. O que nós que dividimos fronteiras podemos fazer para nos ajudarmos, nos auxiliarmos mutuamente. Esse foi o espírito da nossa Constituição. No entanto, a gente tem um servidor público de alto nível que descumpre e fere a Constituição e o Código Penal ao mesmo tempo. Isso está documentado, inclusive, na fala de Rodrigo Maia, e aí a gente tem que fazer um parênteses, né?
Também é uma pessoa que a gente tem discordâncias, ele tem uma atividade direcionada sempre a proteger os grandes interesses do capital, mas nesse caso específico, ele está adotando uma postura que é a postura de um líder de uma Câmara Federal em relação ao assunto interno, mostrando que nós temos que ter a nossa soberania preservada. E aonde estão os generais brasileiros? Aonde estão os militares brasileiros que estão assistindo um agente estrangeiro, um secretário de Estado norte-americano dentro do território brasileiro fomentando atitudes beligerantes, atitudes de conflito? A soberania nacional do nosso país, os interesses geoestratégicos do nosso país, os interesses que podem colocar o Brasil em conflito com outra nação, vão ser tratados por essa criatura, o Ernesto Araújo, uma pessoa que absolutamente não passa em critério nenhum de relações diplomáticas ou de comportamentos que uma pessoa tem que adotar na defesa do seu povo. Ele está defendendo os interesses do povo brasileiro quando ele vai receber um chefe, um representante de um Estado estrangeiro para nos colocar numa rota de colisão com uma outra nação. Então isso tem que ser questionado, isso não pode ficar só no discurso. Como eu não vi o Rodrigo Maia tratando disso da forma como deve ser tratada, e também não vi o senador Telmário Mota tratando como tem que ser tratado, que não basta só fazer cartinha de protesto, tem que acionar as instituições, e se ele tiver errado, ele que peça desculpas, reveja seu ato, seja responsabilizado, ou se a gente estiver exagerando, que o Ministério Público, que é o fiscal da lei, é o garantidor da Constituição Federal, se pronuncie esse assunto, né? Então, esse é um dos temas. Agora eu vou entrar numa outra seara aqui, porque hoje o general Heleno, ele teve lá no Congresso e disse o seguinte, que as críticas que as nações estrangeiras têm feito em relação à Amazônia visam derrubar Bolsonaro. Ô general, o senhor general, vou tirar o general aqui da nossa fala, né, nosso programa não é editado, mas esqueçam o general. Senhor Augusto Heleno, o senhor que é um homem da inteligência, o senhor já sabe de onde vieram as manchas de óleo no Brasil, que atingiram, destruíram o nosso litoral por um período? O senhor já sabe quem é que fez as queimadas no ano passado? O senhor já sabe como é que aquela cocaína foi parar dentro daquele avião presidencial? O senhor já sabe quem é que colocou fogo nas nossas florestas? Quem é que está destruindo nossa biodiversidade? Não são os governos estrangeiros que estão preocupados com as nossas onças, nossos jacarés, nossos tatus, nossas pacas, nossa biodiversidade. É o povo brasileiro. Todos nós, quando assistimos uma imagem de um bicho virando torresmo, isso aí atinge a nós. Somos nós que queremos tirar um presidente da República e todos seus colaboradores que são antipatrióticos, são alienados e alguns são entreguistas, estão ali se prestando ao papel de receber um salário dobrado, triplicado, para concordar com esse tipo de infâmia que o Brasil passa todo dia. Eu estou sendo veemente, muitas pessoas, o cara está passando o limite. Não, gente, eu estou exercendo a minha cidadania. A gente tem que pontuar para essas pessoas que das duas uma, ou eles entraram num delírio que corroeu completamente a razão, eles não estão entendendo o que acontece, como é que a Constituição Federal ela foi criada para que a gente respeite, para a gente que defenda a nossa soberania, ou então existem mais coisas no meio dessas histórias do que os aviões de carreira, né? E aí a gente vai vendo outras situações também. Aqui o site UOL está dizendo que o Alan dos Santos mantinha um grupo de deputados bolsonaristas, a Polícia Federal foi atrás dessa informação, e os temas que eles discutiam normalmente eram de intervenção militar, ou seja, também um crime que está tipificado na Lei de Segurança Nacional. E o Alan, que parece ainda estar foragido, né, uma dessas criaturas que essa onda bolsonarista trouxe, né, ele parece estar refugiado nos Estados Unidos. Ou então ele carrega para onde ele vai a bandeira norte-americana, como a gente pode ver no cantinho aqui, né, para todos os lados. E parece que ele não se emenda, né? E a gente vai tocar no outro assunto aqui para poder entender o que está acontecendo. Vamos ver uma fala dele aqui rapidamente? Vamos lá. Os problemas para a Suprema Corte. Diante de todo aquele imbróglio, eu mando uma mensagem para o assistente do presidente Bolsonaro. Os generais precisam fazer alguma coisa, precisam atuar. Como é que você deixa
um único ministro da Suprema Corte, que foi desmascarado por um outro ministro da Suprema Corte, impedir a nomeação do Hamas. Então, quer dizer, gente, é crime contra a Lei de Segurança Nacional. Uma pessoa incitando generais para resolver um problema que é tratado no campo do direito, no campo do debate, no campo da interpretação do que a Constituição preconiza. Essas pessoas não entendem que a divisão de poderes foi criada lá atrás justamente para não ter um poder prevalente sobre o outro. Poder legislativo, executivo, judiciário, eles fazendo um sistema de freios e contrapesos, que os americanos chamam de checks and balances, né? Que faz com que nenhum poder possa usurpar a atribuição de outro. E quem regula esses conflitos é a Constituição Federal e o seu intérprete é o Supremo Tribunal Federal. Então, quando a gente vê esse tipo de criatura nas redes, com esse tipo de papel, das duas uma, ou existem pessoas que têm problemas mentais sérios, estão com a mente totalmente corroída, ou são pessoas que estão se prestando a um papel por conta de dinheiro, por conta de algum benefício econômico. Isso tem a ver com outro tema, porque a gente vai fechar agora, que tem sido muito comentado, que é o documentário O Dilema Social nas Redes. Inclusive o Henri Bugalli, no vídeo antes dele se internar, ele dizia que estava muito angustiado porque ele viu esse documentário e mostraria que nós estamos numa caixa fechada, nós estamos sem saída porque todas as informações pela internet elas são manipuladas. Eu tenho lido alguns livros também, eu não vi esse documentário, vou ver, mas eu acho que a gente não tem que ser tão catastrófico diante dessa situação, porque nós temos uma coisinha que ninguém entende direito, mas ela tem muita serventia, que é o Estado democrático de direito e a Constituição, são as leis. O Estado pode regular qualquer tipo de utilização nefasta ou utilização corrosiva que essas redes todas proporcionem. E aí a gente não está diante de um cerceamento de uma liberdade de expressão, da liberdade do pensar, enfim, do divulgar ideias. Não, a gente está diante do papel que o Estado, para proteger a sua nação, proteger a sua sociedade, para evitar que aconteçam conflitos, evitar que aconteçam guerras e insurreições, deve agir. O Estado deve regular, porque é assim que funcionam as relações civilizadas. O ser humano criou o Estado como um mediador de conflitos. Quando nós éramos lá das eras primitivas, nas cavernas, nós chegamos à conclusão que a gente não estava se dando muito bem resolvendo os problemas só na base da porrada, dar a clava na cabeça do outro, a paulada na cabeça do outro, matar o outro. Então a gente acabou criando uma coisa chamada Estado, que tem o monopólio do direito. O direito construído normalmente pelas sociedades, com seus defeitos, com suas virtudes, enfim. Mas é assim que funciona. Então, nessa hora, se a gente tiver um Estado que esteja entendendo qual é o papel dessas redes sociais e possa atuar de uma forma construtiva, a gente se livra de todo tipo de pessoas com desvios mentais, com problemas graves psicanalíticos que estão no poder. Bom, eu fico por aqui, gente. Joguei algumas questões aí para sua reflexão, gostaria de receber os comentários de vocês, as críticas, e vamos manter sempre a nossa racionalidade. Se a gente conseguir entender sempre o que está acontecendo, a gente pode mais à frente contribuir para mudanças muito importantes no nosso país. É assim que eu acredito, é nisso que eu acredito e é por isso que eu estou aqui. Um grande abraço, tchau.